Ora, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. O episódio de hoje é sobre H.P. Lovecraft e temos um convidado especial para nos falar do autor, da obra, das influências. Lovecraft, como sabem, é um autor especial para a série de emergência e já lá vamos. Comigo, Luís Couto Real, tenho o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva, que são os companheiros habituais do podcast. Bem-vindos a todos e um bem-vindo muito especial para o António Monteiro, colaborador regular da revista Bang, onde escreve sempre sobre autores do terror. Regra geral, clássicos, nem todos anglo-saxónicos. Ora bem, António, quem é que foi H.P. Lovecraft? Bom, Lovecraft é hoje uma figura incontornável da literatura de terror, como toda a gente sabe. A influência dele estende-se por outros autores de contos e romances, mas abrange também o cinema, inclusive os jogos eletrónicos. Enfim, o The Call of Cthulhu foi um jogo que teve muito êxito. Em todo o caso, eu penso que é interessante ligar a figura do Howard Phillips Lovecraft com a sua obra e, portanto, saber alguma coisa da pessoa para perceber melhor até, às vezes, a obra. Lovecraft nasceu em 1890 e veio a falecer em 1937. Portanto, ainda muito jovem, com 47 anos. Era descendente de um senhor, um comerciante abastado, chamado Whipple Van Buren Phillips. Portanto, era avô materno. E a filha desse Whipple, uma senhora Sarah Susan Phillips, casou com um caixeiro viajante, Winfield Lovecraft. E tiveram um filho, que foi o Howard. A influência da família e o facto da família ser abastada permitiu a Howard Lovecraft ter uma infância, enfim, desafogada, podendo mesmo permitir-se alguns luxos. E convém saber, desde logo, que ele, desde muito jovem, era interessado por questões de ordem científica, nomeadamente pela astronomia, pela meteorologia. Alguns dos primeiros textos que ele conseguiu publicar em jornais eram referentes a observações meteorológicas e astronómicas, em que ele inclusivamente se gabava, até certa medida, da qualidade do equipamento de que dispunha, não é? Em jovem teve períodos de doença que hoje em dia não se sabe ao certo qual era o diagnóstico exato, porque isto, enfim, passava-se por volta de 1900. Pensa-se que fossem transtornos do foro neurológico associados a febres reumáticas e coisas do género. Bom, não se sabe ao certo. O que se sabe é que isso, de certa maneira, o impediu de ter uma formação escolar normal. Não pôde frequentar a escola durante muito tempo e nunca chegou à universidade, por exemplo, nunca chegou a um curso, não é? Eu penso que a família não terá ficado assim muito contente com o casamento da Sarah Susan, visto que era uma família de certa importância em Providence e, portanto, ver a filha casar com um caixeiro viajante é capaz de não ter tido assim um acolhimento por aí além, não é? Inclusivamente, o posterior falecimento do avô, que, como já disse, era um homem abastado e que era dono de uma biblioteca muito vasta, que o Howard Lovecraft absorveu, lendo tudo e mais alguma coisa, mas o falecimento do avô fez que a família atravessasse uma fase de relativa penúria. E o que é verdade é que o Howard Phillips Lovecraft, até por razões, digamos, pessoais, por razões
do seu caráter, não via com bons olhos, por exemplo, arranjar um emprego para ganhar dinheiro. Ele considerava-se um gentleman, tinha bastante orgulho numa ascendência ainda inglesa. Ele considerava que a família, enfim, vinha dos primeiros colonos ingleses que foram para a América e, portanto, enquanto gentleman, não via com bons olhos um trabalho, não é, um emprego. E o que é verdade é que ao longo da vida pouco dinheiro ganhou, muito pouco mesmo, não é? Chegou a haver períodos em que inclusive se alimentava muito mal porque não tinha dinheiro para comprar comida. A vida do Lovecraft e a figura do Lovecraft, muitas vezes nos tempos modernos, é vista a uma luz que pode não ser inteiramente correta, porque hoje em dia temos tendência para, enfim, examinar o caráter das pessoas e a filosofia de cada um pouco à luz dos tempos modernos, e é mais difícil para nós imaginar a posição de uma determinada pessoa há 100 e tal anos. Sabe-se que Lovecraft era um conservador, no fundo, era um conservador, era um bocado elitista, era um bocado racista. Tudo isto eram coisas que hoje em dia seriam altamente reprováveis, mas que, enfim, em 1900 ou 1900 e pouco... Era uma norma naquela zona. Era uma norma, não é? Estive a falar de Boston, aquela zona de Boston, e portanto, não se pode dizer que fosse uma coisa invulgar ou que ele tivesse um mau caráter pelo facto de partilhar tais ideias. E aliás é curioso, por exemplo, que num livro escrito por um indivíduo chamado Peter Penzold, escreveu um livro chamado The Supernatural in Fiction, que é no fundo a sua tese de doutoramento. E quando se refere ao Lovecraft, o Peter Penzold, isto em 1952, a primeira edição do livro é de 52, depois tem uma segunda edição em 65, mas o Peter Penzold diz concretamente o seguinte, eu tomei aqui um apontamento para não me escapar, diz: vou tentar evitar o erro, que muitas vezes é feito, de considerar que a moralidade de um autor é um fator mais importante que o seu talento como escritor. Quer dizer, o Peter Penzold, isto há 60 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, há 70 anos atrás, já fazia claramente esta distinção entre o autor, o mérito da sua obra, o mérito dos seus textos, da sua qualidade literária, etc., tem que ser minimamente separado das suas ideias, enfim, morais, ou éticas, ou políticas, ou sociais. E aliás, é curioso observar que, embora, como eu estava a dizer, o Lovecraft fosse um conservador, no final da sua vida ele mudou bastante de ideias. E, inclusivamente, eu também trouxe aqui um livrinho sobre o Lovecraft, que é uma biografia em 2 volumes, isto é só um deles, feita pelo Joshi, pelo S.T. Joshi, que é hoje em dia o grande especialista na obra do Lovecraft. Eu gostava só de ler aqui parte de uma carta que ele enviou no verão de 1936, portanto, cerca de um ano antes de falecer, menos de um ano antes de falecer. Ele dizia o seguinte, que eu vou passar a ler. Vou, enfim, tentar uma tradução muito sumária. Ele dizia: eu costumava ser um conservador fervoroso simplesmente por razões tradicionais e antiquárias. E porque nunca tinha realmente pensado muito sobre o civismo e a indústria no futuro. A depressão, portanto, em 1929, a depressão americana, tirou-me da minha letargia
e levou-me a reexaminar os factos da história à luz de uma análise científica e não sentimental. E não demorou muito até perceber o burro que eu tinha sido. Os liberais, dos quais eu me costumava rir, era quem tinha razão. Eles tinham estado a utilizar a ciência enquanto eu tinha estado a usar um antiquarianismo romântico. Por fim, comecei a reconhecer alguma coisa na maneira como o capitalismo trabalha, sempre acumulando riqueza concentrada e empobrecendo a maioria da população, até que o peso se torne intolerável ao ponto de forçar reformas artificiais. Portanto, isto revela a evolução da maneira de pensar do Howard Lovecraft e, no fundo, revela a sua inteligência, porque era realmente um indivíduo bastante inteligente, muito culto. Basta dizer que, para além das histórias de terror que são hoje em dia muito conhecidas, mas ele publicou centenas de artigos e de ensaios sobre filosofia, sobre política, sobre sociologia, o que se queira, esses ensaios que ele publicou essencialmente na imprensa amadora. Ele pertenceu a organizações de imprensa amadora. Esses ensaios foram reunidos recentemente em nada menos do que 5 volumes. Isto é um deles, não é? António, isto é caso para dizer que alguém que não vai à escola consegue colmatar se tiver uma boa biblioteca. Exatamente. E às vezes ir à escola até complica. Eu acho que eu gostava por acaso de comentar uma coisa que o António estava a dizer, porque eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu acho interessantíssima no Lovecraft é esta sensação de que de que o homem afinal não é assim tão poderoso, não é? Que afinal somos um bocadinho mais frágeis do que nós temos ideias. E eu não sei se isso vem. E eu quando olho para trás, e aquilo que o António estava a dizer faz um bocado de sentido, que é como se o Lovecraft ao longo da vida viesse pouco a pouco a reconhecer a sua própria fragilidade, não é? A sua própria incapacidade de lidar, se calhar, com os monstros que andam lá fora. Eu não sei se esses monstros são os monstros do liberalismo ou se ele, de facto, as coisas, os Cthulhus e outras, isso já aconteceu já mais no fim da vida dele. O que é que lhe parece? Pois, a ver, há uma frase do Lovecraft que, de certa maneira, explica a posição dele perante essas questões. É que eu tenho aqui também, porque é realmente daquelas frases lapidares, e que foi uma carta que ele escreveu ao Farnsworth Wright em 1927. Portanto, 10 anos antes de morrer, ou seja, a meio da carreira, sensivelmente. Não é? Nessa carta para o Farnsworth Wright, que foi editor daquela célebre revista Weird Tales, onde a maior parte das histórias do Lovecraft foram publicadas pela primeira vez, ele disse isto: todas as minhas histórias, todas aqui talvez seja um bocadinho exagerado, mas enfim, foi o que ele disse. Todas as minhas histórias se baseiam na premissa fundamental de que as leis e emoções comuns dos seres humanos não têm valor nem significado no cosmos. Ou seja, é justamente, digamos, a pequenez do ser humano perante o universo à sua volta que ele procura destacar. E um dos erros ou das lamentáveis confusões que a partir dos anos 50 se instalaram na apreciação da obra do Lovecraft foi um erro provocado pelo seu amigo August Derleth, que fundou a Arkham House com o Donald Wandrei, expressamente para publicar as histórias do Lovecraft. Mas o Derleth fez uma coisa que é nefasta. Para o Lovecraft, essas entidades
como o Cthulhu, ou o Yog-Sothoth, ou o Azathoth, ou o Shub-Niggurath, por aí fora, todos tinham nomes difíceis de pronunciar, mas todas essas entidades não se esqueça do Nyarlathotep. Nyarlathotep, claro, mas todas essas entidades eram, no fundo, seres de outras dimensões, quiçá de outras zonas do universo que nos eram estranhas. E que, no fundo, não eram bons nem maus. Eles apenas ignoravam soberanamente a raça humana. E, no fundo, a comparação que muitas vezes se faz é como se eu aqui ao pé de minha casa tivesse um formigueiro e as formigas tivessem consciência e falassem umas com as outras da minha atuação. E se calhar as formigas viam ou como uma divindade ou como um ser nefasto e maléfico que até lhes podia destruir o formigueiro, assim como o Cthulhu ou outras dessas criaturas que podiam destruir o globo terrestre. Pronto. Podiam dominá-lo e destruí-lo eventualmente. Não é? Portanto, o Derleth pegou nisso tudo e fez uma simplificação um bocado abusiva. Dividiu aquelas criaturas Lovecraftianas em bons e maus. Havia os The Old Ones, que eram os maus, e havia os The Elder Gods, que eram os bons. E depois havia uma espécie de luta entre o bem e o mal naquela história. O que é radicalmente diferente daquilo que o Lovecraft pretendia. Porque para o Lovecraft o que havia era a completa anulação dos seres humanos. Do ser humano. A completa anulação. Basicamente era isso, não é? Mas estávamos a falar da evolução do próprio Lovecraft ao longo da vida e a gente vê que certas das acusações que lhe são feitas são autênticas, evidentemente, mas têm que ser devidamente consideradas e até moderadas às vezes. Por exemplo, sabe-se que ele tinha ideias racistas. Isso é indubitável. Mas, no entanto, ele casou com uma senhora, Sonia Green, casou em 1924, esteve casado 2 anos, depois separaram-se. A Sonia Green era de origem do leste europeu, e creio que ela teria nascido alguns para a Ucrânia, ou coisa assim que o valha, e era de uma família judaica. E, portanto, quer dizer, o racismo do Lovecraft não ia ao ponto do antissemitismo. Embora a família também não tivesse gostado muito daquele relacionamento com a Sonia Green, mas ele não viu nisso mal nenhum. Conheceram-se justamente através do jornalismo amador, porque tanto ele como ela estavam envolvidos nessas atividades. António, uma coisa que eu acho bastante interessante no Lovecraft e que acho fascinante no Lovecraft é que ele é um autor completamente diferente. Ele, ainda hoje existe e estávamos a falar há bocado, o Luís Cortigal estava a dizer, ainda hoje existe a maneira Lovecraftiana de escrever, mas mais do que isso, em termos simbólicos, em termos da maneira como as pessoas, como ele construía as histórias, aquele amargo de boca, digamos assim, mas ao mesmo tempo essa inteligência de que nós somos um pequeno ser num cosmo imenso e somos muito frágeis. Tudo isso, eu não sei se há um paralelo muito, muito óbvio noutros autores. Qual é que é a sua opinião? Bom, uma das coisas que é preciso ter em consideração é que o Lovecraft conhecia muito bem toda a literatura fantástica, toda a literatura de terror que se tinha feito antes dele. Inclusivamente ele publicou um famoso ensaio chamado Supernatural Horror in Literature, que ainda hoje é uma coisa que se lê e que tem toda a propriedade, que não está datado, não perdeu a oportunidade. Não é? E conhecendo ele tudo o que se fez antes, autores desde Edgar Allan Poe, até Sheridan Le Fanu, até Arthur Machen, por aí fora, ele de facto criou um estilo novo. E aliás, uma das coisas curiosas é que, se nós formos ver bem, uma boa parte dos contos do Lovecraft, especialmente à luz das próprias ideias que ele deixou registadas, no fundo são contos de ficção científica. Coisas como The Shadow Out of Time é um conto de ficção científica. Coisas como The Color Out of Space
é um conto de ficção científica. É um meteoro que cai na Terra e depois emite umas radiações que provocam alterações no ambiente. Isto é ficção científica pura. A Não única só cai na coisa... Terra, como no último filme cai em Portugal, certo? Ora bem, Na última adaptação cinematográfica cai em exatamente, Portugal. exatamente. E vê-se o resultado. Mas vê-se porque fica tudo roxo e tal, fica. Mas, no fundo, o que o Lovecraft conseguiu fazer foi, de facto, criar um estilo literário novo. Um estilo literário que, no fundo, é ficção científica, mas que é narrado dentro dos cânones da literatura de terror. Como acontece, às vezes, em certas coisas de ficção científica. Por exemplo, no Alien, o famoso filme do Ridley Scott, não é? É ficção científica pura, mas é narrada com um tom de terror. E, portanto, fica intermédio, a gente não sabe bem se o Alien é um filme de ficção científica ou se é um filme de terror. E nas histórias do Lovecraft acontece um pouco isso. Ele criou, de facto, um estilo novo. Criou um estilo novo porque também estas ideias da insignificância humana perante o cosmos, etc., eram ideias novas. Porque até aí o terror era o terror dos fantasmas, das casas assombradas, das mansões em ruínas, por aí fora. Eram as coisas clássicas que vinham do gótico. É perfeitamente justa esta visibilidade que o Lovecraft ganhou nos últimos 20, 30 anos, não é? Inesperada, mas ele é um verbo hoje em dia. O Lovecraft é um verbo. E a presença dele está absolutamente em todo lado. Mas deixa-me só, a propósito disso, referir um livro muito recente, tem poucos meses, que é este. Onde é que isto aparece? Este livro, que traça justamente a recepção que as obras do Lovecraft tiveram desde as suas primeiras publicações em revistas e jornais, etc., até aos tempos de hoje. E a gente lê estes vários capítulos, que estão ordenados cronologicamente, e vê que de início, aliás, como o Luís estava a dizer há bocado, de início o êxito não era grande. Havia um pequeno número de adeptos daquelas coisas e tinha muito pouco êxito. Depois a própria escrita é revezada. Ele foi acusado, por exemplo, de adjetivar demais os seus textos. Portanto, aquilo não foi assim um êxito instantâneo. E foi realmente, como a gente estava a dizer há bocado, a intervenção dos dois amigos dele, e de certa maneira discípulos, o Donald Wandrey e o August Derleth, que decidiram criar uma editora expressamente para publicar as obras dele. E foi a partir daí que a obra se manteve e se tornou acessível ao grande público e que depois teve o êxito que se sabe, não é? E curiosamente o nome dessa editora, Arkham, é a cidade fictícia que o Lovecraft criou para cenário de muitos dos seus contos, não é? Ele, quando morreu, não sonhava, não podia sonhar de maneira nenhuma que se ia transformar no autor que hoje em dia é. Não, e o próprio Lovecraft, de certa maneira, diminuía um bocado o valor das suas coisas. Ele utilizava um termo que vai ser difícil pronunciar, mas ele, às suas histórias sobre o Yog-Sothoth, ele chamava Yog-Sothotheries. Portanto, era assim uma espécie de umas parvoíces envolvendo o Yog-Sothoth. Não tinha aquilo como uma coisa muito ultra séria. Sim, era um panteão, não necessariamente, era um panteão ficcional, não necessariamente para levar talvez muito a sério, mas embora as investigações, digamos, eu já não diria literárias, talvez filosóficas, sobre a profundeza dos tempos, sobre as origens do mito e sobre o inconsciente, que eu acho que são os três grandes temas que perpassam dos seus principais textos, eu acho que esses acabam por tocar, não é, muitas culturas, e talvez isso explique então a influência que ele depois teve nas outras gerações e também em redor do mundo, né, a invocar coisas que são comuns
às várias culturas. Sim. Não sei se sabem, a publicação, o que o António estava a dizer, que de facto apontar digamos, a emergência tardia da sua diferença enquanto autor, talvez explique, e neste caso explica positivamente porque é que chegou tão tarde a Portugal. O que eu sei é que a primeira edição de um romance dele, o caso do Charles Dexter Ward, foi publicado com o nome Os Mortos Podem Voltar, na Vampiro, em 56. Acho que foi a primeira edição de uma obra do Lovecraft, e a segunda foi na Argonauta. Passou com o tempo no número 100, nos melhores contos de Júlio Verne aos Astronautas, aquela edição do Lima de Freitas, o pai do José de Freitas, que entrevistámos no outro episódio. É interessante como há livros do Brasil em duas coleções, que são basicamente coleções de género, um de fantasy e outro não necessariamente de terror, não é? Mas de thriller, policial, é que vão puxar e vão divulgar esta obra em Portugal. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Já agora só também dois aspectos que eu gostava de focar, já agora para dar assim uma panorâmica o mais completo possível da coisa. Primeiro, uma parte da obra do Lovecraft que entre nós não é muito divulgada é a poesia. Ele publicou uma quantidade de poemas que foram recolhidos num livro. Isto é uma edição recente, chamado Fungos de Yoggoth. É uma edição recente e tem uns 80 poemas aproximadamente. Isso é uma coisa que não é tão conhecido como as histórias propriamente, não é? Por outro lado também, a dificuldade que se tem sempre revelado em adaptar Lovecraft ao cinema. As adaptações do Lovecraft ao cinema têm sido sempre muito fracas. São filmes de série B, não é? Quase sempre. Houve uma coisa chamada The Haunted Palace, enfim, assim, umas coisas. Houve um outro filmezinho, quase, uma edição quase privada, chamada Dagon, e umas coisas assim. E eu penso que a adaptação ao cinema do Lovecraft é de facto uma coisa particularmente difícil, no sentido em que ele não fazia grandes descrições das suas entidades, quer dizer, muito do que se passava-se no interior das personagens humanas. O Lovecraft não descreve minuciosamente uma daquelas entidades estranhas, ele diz é que quem a contemplasse enlouquecia. Isto é difícil de passar no cinema, não é? Traduzir isto em imagens é... Mas tinham tentáculos. Havia sempre uns tentáculos. Havia sempre uns tentáculos. Em compensação, as adaptações, por exemplo, aos RPGs e aos jogos eletrónicos são um grande sucesso. O Call of Duty foi o primeiro RPG que eu joguei. Obviamente que morremos todos ao fim de relativamente pouco tempo, mas aquela sensação de estarmos sempre quase sempre a enlouquecer estava lá, não é? Isso é uma coisa bastante interessante de Exatamente, é que o jogo Call of Cthulhu, que eu não sei se já disse isto aqui na parte online ou se foi no offline, mas foi o RPG que mais joguei, se calhar, juntamente com Dungeons and Dragons. E tenho aqui dezenas e dezenas e dezenas de manuais dos anos 20, porque depois podes jogar Call of Cthulhu, esse jogo da Chaosium, que é a editora que publica. Podes jogar o Cthulhu Now, que é hoje em dia, o Delta Green, que também é hoje em dia, mas é mais numa ótica de fecheiros secretos. Podes jogar na Roma Antiga, na Idade Média, mas o meu favorito é claramente o Cthulhu 1920, em que tu podes viajar depois no Expresso do Oriente. E eu tenho aqui uma caixa que vos posso mostrar. Vejam bem, isto tem para aí umas 800 páginas de conteúdos para se poder fazer uma aventura em que tu
começas, penso que é em Paris, e terminas em Istambul, no Expresso do Oriente, com uma aventura Lovecraftiana. Isto é apenas um. Ainda não joguei isto e tem muito conteúdo. Os jogos de computador, os jogos de PlayStation, os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas, são às pilhas. Toda a gente conhece Lovecraft, toda a malta nova conhece Lovecraft. Bandas de metal que se inspiram em Lovecraft, como os próprios Metallica ou os Municipal portugueses. Séries de televisão como a Lovecraft Country, que passou há pouco tempo. E pensem bem se as monstruosidades do Stranger Things não são 100% Lovecraftianas. Definitivamente. Até aquele mundo paralelo. Definitivamente. Para a saída de emergência, Lovecraft sempre foi um autor muito querido, porque é um dos meus autores favoritos, e quando a editora começou, um dos primeiros livros que publicámos foi uma seleção de contos, que era para ser um único volume, uma seleção de contos. Por isso até chamámos aquilo os contos escolhidos, porque era para ser um livro com contos. Só que ele vendeu relativamente bem. Então tivemos que fazer um segundo, e depois um terceiro e um quarto, e então acabámos por publicar a obra completa. Portanto, é possível ler em Portugal a obra completa do Lovecraft, e até uma edição ilustrada que saiu há coisa de 3 anos, naquela coleção onde já temos também o Edgar Allan Poe e o Robert E. Howard, portanto são 3 clássicos, uma edição ilustrada com 20 e tal ilustradores portugueses, e uma seleção, aí sim, uma seleção de contos. Portanto, é possível ler Lovecraft em português com boas traduções, com boas edições. Eu estava há pouco a falar no Stranger Things e esqueci-me de falar num senhor chamado Guilherme Del Toro, que é talvez o realizador de cinema de blockbusters, de grandes filmes, que mais influências, na minha opinião, mais influências Lovecraftianas demonstra. Eles são muitos, mas o Guilherme Del Toro tem grandes produções. O Labirinto o Labirinto do Fauno, por exemplo, que foi muitíssimo bem recebido, ou até aquele último daquela criatura aquática que parece um Deep One, que ganhou um Oscar. Ganhou o Oscar de melhor filme, na verdade. The Shade of Water. Não sei o que é da água, já não me lembro agora. The Shade of Water. The Shade of Water, exatamente. Eu acho que tudo isso tem assim um vago... É um belíssimo filme. Eu não gostei. Eu por acaso gostei. Mas... Gostei também, por acaso. Não, quer dizer, eu não gostei pelas incoerências internas que o filme tem. Porque aquela coisa do tal Deep One, o tal ser aquático, ser levado com uma escolta militar, com metralhadoras, até um centro secreto, e depois haver 2 empregadas da limpeza que entram por ali dentro e vão lá espreitar e ver o que é. Não sou assim. Mas eram geridos por portugueses. Luís, tu há pouco tinhas sugerido fazer um paralelismo assim breve entre o Lovecraft e um autor português. E um autor português. Estava a pensar precisamente no Pessoa. Quer dizer, o Pessoa, acho que o Pessoa e o Lovecraft, em grande medida, não podiam ser mais diferentes, mas também, de certa forma, a sua história de vida é idêntica no aspecto em que do isolacionismo pessoal, não sei se poderiam chamar, de certa forma, ambos antissociais, em termos de não constituírem família e serem, não é? E serem pais de família, como a maioria dos seus conterrâneos. Portanto, eles eram contemporâneos, tinham um pendor pelo ocultismo que se manifestou de modos totalmente distintos, mas quando morreram, não eram propriamente best-sellers. O Pessoa, de modo nenhum, publicou muito menos do que o Lovecraft em vida. Trabalhavam em géneros totalmente distintos. E foram precisamente os tais amigos, que o António já estava a mencionar, o Augusto Taderas, um deles, no caso do Lovecraft, o João Gaspar Simões, no caso do Pessoa, que basicamente socorreram, né? Eles salvaram a obra, eventualmente, de um esquecimento. Nunca saberemos o que é que teria acontecido se eles não existissem, obviamente, se esses autores eram os conhecidos, mas eles foram os grandes impulsionadores de projetar a obra para o futuro, né? E é graças aos amigos, aos primeiros grandes leitores, que nós hoje conhecemos esses 2 nomes
como são ícones culturais incontornáveis. Se eu posso só acrescentar uma coisa, é verdade que o Lovecraft toda a vida esteve muito isolado, muito só, vivendo com a mãe, que depois morreu, e ficou a viver com as tias. Esteve casado 2 anos, um período muito negro da sua vida, em que foi viver para Nova Iorque, coisa que ele detestou. Mas, em todo o caso, ele teve contactos com centenas e centenas de pessoas por cartas que escrevia. Ele tem uma produção epistolar descomunal. As cartas do Lovecraft têm sido editadas em muitos volumes, porque são de facto milhares e milhares de páginas. E, inclusivamente, mais para o fim da vida, ele muitas vezes foi visitar os seus correspondentes e passava assim uma semana ou 2 com um aqui ou acolá, ia para a Flórida ter com um, passava lá uns tempos com ele, portanto, de certa maneira, tinham alguma abertura depois de passar essa fase inicial de grande depressão e concentração. Curiosamente, o Howard Gardner, o psicólogo americano, ele faz um estudo de desenvolvimentista, digamos assim, daquilo que é o gênio, que são as pessoas especiais e os outliers em termos criativos, e vai estudar a vida do Einstein, do Picasso, mais alguns que eu agora não me lembro o que é que são, mas vários considerados nomes incontornáveis. E aquilo que eu descobro de facto é isso, é que inevitavelmente todas estas pessoas passam por cerca de 10 anos relativamente negros antes da sua obra explodir, e nesses 10 anos tem de ter uma camada de apoio emocional e anímico por trás, que pode passar por uma esposa, pode passar por uns amigos, pode passar para a mãe, pela família, mas de facto que conseguem manter viva a chama daquilo que é a criatividade e a capacidade de romper durante alguns anos, que são os anos de incubação absolutamente necessários para qualquer grande criador. E aquilo que o Luís Filipe estava a falar relativamente à pessoa, que o António estava a falar relativamente ao Lovecraft, não é assim tão incomum quando estamos a falar de nomes tão incontornáveis. Ok, pá. Se calhar ficávamos por aqui. O Lovecraft tem muito mais que se lhe diga. Lembrei-me, por exemplo, que há um grande nome da banda desenhada, pelo menos 2 nomes, mas há um que para mim é talvez o maior argumentista de BD, que é o Alan Moore, que é claramente um fã da obra do Lovecraft. Muitas das suas graphic novels vão buscar influência, e o próprio Neil Gaiman tem até aí alguns um conto inspirado na obra de Lovecraft. Eu gostava de fazer uma última pergunta ao António, se calhar para encerramento do episódio, que era perguntar-lhe que livros ou que contos ou que textos é que recomendaria a quem ainda não conhece o Lovecraft. Por onde é que deve começar? Bom, não é fácil responder, porque há muitos que são muito interessantes, muito bons, não é? Mas, assim, uma lista sumária seriam coisas como, de facto, The Call of Cthulhu, a chamada de Cthulhu. Um dos meus preferidos é The Whisperer in Darkness. The Call Out of Space e The Shadow Out of Time são 2 dos clássicos. Há um conto muito interessante que se afasta um bocado da linha geral, chamado The Outsider. O The Outsider tem um pouco mais de ligações ao gótico, ao Edgar Poe e outros autores assim. Realmente há uma coisa chamada The Music of Eric Zahn. Há uma coisa chamada Pickman's Model. Eu acho que esses todos estão na antologia de capa dura. Provavelmente. São o creme de la creme do Lovecraft. Pois é, exatamente. Olha, e se calhar ficávamos por aqui. António, muito obrigado. Já agora vou dar uma curiosidade, que ninguém quer saber, mas eu aproveito para dizer. Eu, quando fui, tenho um amigo meu que vive perto de Providence. E quando eu o fui visitar
há 5 ou 6 anos, ele sabia que eu era fã de Lovecraft, e então depois levou-me a Providence e levou-me à casa onde o Lovecraft nasceu, que está lá ainda, a casa onde ele viveu depois grande parte da vida dele, que é outra casa, e depois a casa onde ele morreu. Casinhas lá no meio de Providence, aqueles bairrinhos de moradias, tirei fotografias a todas, fui ao cemitério, um cemitério tipicamente protestante, aquelas coisas gigantescas, cheias de florestas e com as campas, que não tem nada a ver com os cemitérios que vemos cá, e lá está a campa de Lovecraft, uma pedrinha no chão, cheia de recuerdos. Eu deixei lá uma moedinha de 2 euros, que era o que eu tinha, mas havia canetas, havia fotografias, e o pessoal do cemitério vai limpando, mas passado umas semanas está cheio. Até é impressionante que um tipo morreu completamente esquecido, ele próprio convencido que morria ele e morria a obra dele ali, porque é que haveria de ir a algum lado depois dele morrer. E é um nome incontornável. É uma pena que tiraram o busto dele. Havia um prémio que há 2 ou 3 anos tiraram o busto. Qual é que era o prémio? Olha que acho que era o World Fantasy Award. Há uns anos houve uma polémica, houve quem se insurgisse e se queixasse daquelas ideias que não estão de acordo com as modas e quisesse que isso fosse, que o nome, o busto e a representação e a ligação com o Lovecraft fossem cortadas. Pronto, mas nós não vamos em modas e gostamos do Lovecraft e lemos Lovecraft e recomendamos a toda a gente que nos esteja a ouvir e a ver, leiam Lovecraft e procurem-nos novamente na próxima semana para mais um Bancast. Muito obrigado a todos pela vossa presença, pelo vosso entusiasmo. Deixem os vossos likes, os comentários, sugestões, são todas bem-vindas. Um abraço e até à próxima.